Já vai pegando o seu cafezinho, porque tá começando o segundo episódio da nossa série comentando o livro Como Se Tornar Sobrenatural, do Dr. Joe Dispenza. E eu sei que tinha gente aí que tava ansioso pro segundo episódio, hein? Então já vai deixando muito like nesse vídeo, e se você não for inscrito, já se inscreve no canal também. Quente pra caramba. Antes de a gente começar o assunto do livro, eu quero muito agradecer vocês pelas interações, pelos comentários. Tem gente me mandando mensagem no Instagram, agradecendo pelo conteúdo, elogiando os vídeos. Então, gente, eu quero agradecer do fundo do meu coração todo o carinho de vocês, todo o carinho, cada elogio, cada feedback, cada comentário. Eu fico muito feliz. Ó, tenham paciência comigo que aos pouquinhos eu vou respondendo os comentários de vocês, mas é que são tantos comentários que às vezes eu não consigo dar conta de responder, mas eu tô vendo tudo, tá? Tô vendo inclusive que tem gente aqui do YouTube que tá me seguindo lá no Instagram, então se você não me segue no Instagram, já me segue lá também. Eu tô meio off por lá, mas já eu já vou começar a interagir com vocês, mais com vocês por lá, tá? Ficar um pouquinho mais pertinho de vocês, então já me segue lá, o arroba tá aí na tela e vou deixar o link do meu Instagram aqui na descrição também. Bom, mas bora pro que interessa, bora pro vídeo. E as meditações elas começam a partir do terceiro capítulo. Então, o próximo capítulo a gente já vai começar as nossas meditações. Próximo capítulo a gente vai falar de campo quântico. A gente vai aprofundar em campo quântico. Eu postei um vídeo aqui essa semana sobre campo quântico, mas no próximo capítulo a gente vai aprofundar. E a gente já tem a nossa primeira meditação, que é justamente acessando o campo quântico, tá? Então já ativa as notificações para você não perder, que a gente já vai ter a nossa primeira meditação a partir do próximo vídeo. E logicamente que eu vou avisar vocês, tá? No próximo vídeo eu vou ensinar vocês, vou direcionar vocês para onde que vocês encontram a meditação. Vai estar no Spotify, vai estar aqui no YouTube também, mas fiquem tranquilos que eu vou avisando vocês, tá bom? E esse capítulo se chama O Momento Presente. Então bora entender o que isso significa. Bom, vamos lá. Sempre que você faz alguma coisa nova ou você tem uma experiência nova, independente de qual seja, quando você faz algo novo, o seu cérebro, ele vai liberar algumas substâncias e outras substâncias de outras e outras e outras. Uma cadeia de substâncias, uma cadeia de neurônios. Essa cadeia de neurônios, ela fica associada àquele evento, àquela experiência que você teve ou aquilo que você fez. A gente pode chamar esse processo de aprendizado. Então, vamos supor que você está começando a dirigir. Quando você começa a dirigir, você fica meio perdido, você fica meio desengonçado, você às vezes se perde, esquece que tem que apertar a embreagem, esquece que tem que passar a marcha, você fica ali meio desengonçado, se é agora que eu passo a marcha, como é que passa, se não é, como que eu aperto na embreagem, porque isso é aprendizado. Só que conforme você vai dirigindo, fazendo a mesma coisa todo santo dia, chega um momento que você não pensa mais, você não fica pensando, agora eu vou passar a marcha, agora eu vou apertar no acelerador, agora eu tenho que apertar na embreagem, você não pensa. Você faz isso de forma automática. Por quê? Porque conforme você vai repetindo a mesma coisa, o mesmo processo, esses neurônios eles estão sempre sendo liberados e é como se eles fossem sendo fortalecidos. É como se esses neurônios eles fossem ficando cada vez mais amigos, cada vez mais próximos. Mais ou menos essa é a ideia. Chega um momento que eles ficam tão interligados, tão entrelaçados, e aquele processo já é algo tão conhecido, que você já faz aquilo de forma natural. Só que o interessante é que só o fato de você pensar em dirigir já ativa essa rede neurológica. Só o fato de você pensar, mais tarde eu tenho que ir lá no mercado. E o ato de você ir no mercado está intrinsecamente ligado ao ato de você dirigir. Pensa comigo, você nem falou que você vai dirigir, você nem pensou que você vai dirigir, mas a ideia de dirigir está embutida no ato de você ir no mercado, porque você sabe que para você ir no mercado você vai ter que ir dirigindo. Só o fato de você pensar que você vai no mercado e pensar nessa ideia de que você vai ter que ir dirigindo, o seu cérebro ele já ativa essa rede neurológica que está associada ao ato de dirigir. Só o fato de você ter uma intenção, você não necessariamente está dirigindo, você nem está dirigindo ainda, você nem entrou no carro.
mas o seu cérebro, ele já ativa aquela rede neurológica que está associada ao ato de dirigir. E isso acontece para tudo na nossa vida. Tudo, absolutamente tudo. Tudo que você faz, tudo que você experimenta, o seu cérebro tem uma rede neurológica específica que está ligada àquela situação. E toda vez que você pensa, toda vez que você tem uma simples intenção de fazer aquilo, o seu cérebro já ativa essa rede neurológica específica que está associada com essa situação. Então, se você tem sempre a mesma rotina, você acorda de manhã, você já pega o seu celular, você levanta, você vai no banheiro, você escova seus dentes, você tem sempre a mesma rotina, você faz sempre a mesma coisa. Se você faz sempre a mesma coisa, o seu cérebro, ele está sempre ativando as mesmas redes neurológicas. E com isso, a gente pode concluir, que é a conclusão que ele tira no livro, que o nosso cérebro, ele é um produto do passado. Ele é um resultado do passado. Por quê? Porque tudo aquilo que ele conhece é resultante de alguma experiência que você teve, de algo que você já aprendeu. Então, se você pensa assim, ó, eu vou tocar violão, mas se você nunca tocou violão, o seu cérebro, ele dá um bug. Porque ele não tem nada associado a isso no cérebro dele, afinal você nunca tocou violão. É por isso que coisas novas nos dão medo. É por isso que a gente tem medo de experimentar coisas novas, a gente tem medo de ir para novos lugares. E se for ruim? E se não for legal? E se as pessoas falarem de mim? E se der errado? É só o nosso cérebro tentando proteger a gente, porque ele não sabe o que fazer. Então ele diz, poxa, eu não sei como lidar com isso, porque eu não tenho nenhuma informação sobre isso, então eu vou tentar fazer essa pessoa não fazer isso, porque eu não tenho nenhuma informação sobre isso. Dito isso, a gente conclui, na verdade é o que ele propõe no livro, né? A ideia é que ele está concluindo o seguinte: o nosso cérebro é um produto do passado. Ele é um produto das experiências que a gente já teve. Ele é um produto daquilo que a gente já sabe. Só que a questão é que toda experiência, ela nos gera uma emoção. Tudo que acontece na nossa vida, todas as experiências e tudo que acontece gera uma emoção. Por quê? Porque a emoção, ela é uma substância química, digamos assim. Ela é um resultado. Lembra que eu falei da rede neurológica? Então você tem um neurônio que você ativa outro e outro e outro e outro. E essa cadeia que é ativada, ela acontece através de substâncias químicas, dos neurotransmissores. Lembra lá do primeiro capítulo que eu falei da noradrenalina, que vai lá, ativa a célula e tal? É exatamente o mesmo processo. E no final de todo esse processo, a gente tem um resultado. A gente vai ter uma substância química lá que vai produzir um efeito que é resultante de toda essa cadeia. E essa substância química, ela gera uma emoção. Então, tudo que acontece na nossa vida nos gera emoções. Então, determinadas situações na nossa vida, quanto maior é a carga emocional de uma experiência, mais a gente se apropria daquilo. Porque quanto maior é a carga emocional, mais o seu cérebro absorve aquilo. Mais o seu cérebro memoriza. Isso é um processo de memorização. O nosso cérebro cria memórias a partir do quociente emocional. Então, eu quero que você pense agora em alguma experiência em que você teve um sentimento muito bom. E aquilo marcou você. Sabe aquela experiência que marca a sua vida, que você nunca mais esquece? Provavelmente é porque essa experiência teve uma carga emocional grande na sua vida. E isso marcou você de uma forma que o seu cérebro nunca mais esquece. Toda vez que você lembra dessa experiência, você está reacendendo essa experiência. Então, voltando lá para a ideia do dirigir. Toda vez que você dirige, você está fortalecendo essa rede neurológica. E quanto mais você dirige, mais essa rede neurológica é fortalecida. Então, agora você pensa que você dirige por muitos anos, mas você fica um determinado tempo sem dirigir. Quando você volta a dirigir, você vai ter uma certa dificuldade, não tanto quanto lá no começo, porque você já tem uma estrutura neurológica montada, digamos assim, em relação àquele episódio, porém, você tem uma certa dificuldadezinha ali de começo. Por quê? Porque essa rede neurológica ela ficou adormecida. E essas conexões, elas vão meio que se enfraquecendo de certa forma. E só que conforme você volta a dirigir, o seu cérebro, ele já aciona aquela rede neurológica, você começa a dirigir de novo, esses neurônios já vão se fortalecendo de novo, porque afinal eles já têm uma certa conexão,
Eles já foram fortalecidos durante muito tempo, só que agora eles estão um pouquinho fraquinho, porque você ficou um tempo sem dirigir, mas na hora que você volta, você já aciona, e você dirigindo ali 2, 3 dias, pronto, você já acionou de novo e eles já voltam ao seu estado ali original, digamos assim. Então, toda lembrança, ela é uma manutenção, digamos assim, de uma conexão neural. Então, lembra lá da Ana, no primeiro capítulo, que ela ficava toda hora relembrando o que tinha acontecido com o marido dela? Toda hora relembrando aquela situação, ela tá cada vez mais fortalecendo aquela conexão neural. E quanto mais forte fica essa conexão neural, mais difícil é de quebrar ela, mais difícil é de enfraquecer ela, porque ela vai ficando cada vez mais forte. Então você tem uma experiência, essa experiência ativa toda uma rede neurológica que no final te causa um sentimento, e esse sentimento, ele fica intrinsecamente ligado àquela experiência, ou àquela pessoa, ou àquele lugar. Então é muito louco porque às vezes você sente um cheiro, você parece que volta para alguma memória, para algum lugar, você lembra de uma pessoa, você vê um filme, você lembra de alguém, você lembra de uma determinada época da sua vida. Por quê? Porque aquela emoção, ela é como se ela fosse um gatilho, ela fica associada ao que te causou aquilo. Então, se você tem um cheiro que ficou relacionado a uma pessoa, porque esse cheiro, aquela experiência que você vivia com aquela pessoa te gerava uma emoção, você associou ao cheiro, toda vez que você sente aquele cheiro, você lembra da pessoa, você lembra da experiência e vice-versa. Então, com isso, ele conclui o seguinte: o único lugar em que o passado existe é só no seu cérebro. Porque, na verdade, o passado, ele é só um produto de uma experiência que você associou a uma determinada emoção, e agora toda vez que você sente essa emoção, você lembra da experiência, ou toda vez que você lembra da experiência, você sente essa emoção. É um ciclo, e agora o passado ele só existe na sua mente. Porque o seu passado, ele é só uma substância que ficou associada a uma experiência. Então, o seu cérebro, ele é um produto do passado. As suas emoções são produtos do passado. Numa linha temporal, o passado já não existe mais. Uma pausa aqui pro café. Partindo desse pressuposto, o Dr. Joe Dispenza ele vai dizer o seguinte: você tem um pensamento e você tem um sentimento associado a esse pensamento. Esse sentimento, ele te gera outro pensamento que está relacionado a ele. Então vai virar um ciclo. Você pensa, você sente, você pensa. Você pensa, você sente, vai virar um ciclo. Então, basicamente, isso vai se tornando o seu estado de ser no momento. Você não é o seu pensamento, você não é o seu sentimento. Você está, é um estado. Você não é uma identidade. Eu não sou o que eu penso e não sou o que eu sinto. Mas eu estou. Então, é um estado, porque isso não é definitivo. Porque se você muda o que você pensa, você muda o que você sente, então não é definitivo. Mas isso cria o seu estado de ser. Então, se você pensa e você sente de acordo com o passado, de acordo com experiências que você já viveu, de acordo com experiências que você teve, a gente conclui que você está no passado. O seu estado de ser, ele está totalmente associado àquilo que você já conhece, que você já vivenciou. Então, com o tempo, conforme você vai vivendo nesse estado, você vai ativando sempre as mesmas redes neurológicas. Essas redes neurológicas, elas vão ficando mais fortes. Com o tempo, elas ficam tão fortes e tão automáticas que você só age no automático. Você não pensa mais. Você nem sabe muitas vezes por que você está fazendo aquilo. Você só está fazendo porque aquilo é tão forte, aquilo já está tão impregnado em você, você só faz. Você não tem mais nem gatilho, você não precisa nem de estímulo, você só faz. Isso se torna um hábito. Tem gente que tem o hábito de se colocar para baixo, tem gente que tem o hábito de pensar de forma destrutiva, tem gente que tem o hábito de se sentir mal. Isso se torna um hábito, vira automático. Quando você chega nesse estado de piloto automático, você deixa de ser comandado pela sua mente e o seu corpo começa a governar. Porque o seu corpo, ele começa a fazer aquilo de forma tão automática que você já nem pensa mais. Você já nem tá mais se preocupando, você nem tá mais pensando sobre aquilo, você só tá fazendo. Então, o seu corpo tá governando a sua vida. Lógico, o seu corpo, ele tá totalmente ligado àquilo que você pensou e àquilo que você sentiu por tantas vezes. Só que agora você já não tá mais nem pensando. Você já não tá mais nem pensando lá no fulano. Você só tá agindo. Você só tá fazendo.
Ao invés de a sua mente te governar, agora quem governa é o seu corpo. Por quê? Porque ele faz isso por hábito. Ele faz isso de forma automática. Você já nem pensa mais, você já nem questiona mais o que você tá fazendo. Você já nem para mais para analisar o que você tá fazendo, você só faz. O seu corpo, ele age de acordo com aquilo que está na sua mente. Lógico, se você vive tanto isso na sua mente, você fortalece tanto essa relação que o seu corpo já começa a agir de forma natural. Então, aquilo que você pensa e aquilo que você sente age diretamente no seu comportamento, diretamente nas suas escolhas. E se você pensa e sente sempre igual, você faz sempre as mesmas escolhas. Então, a sua vida ela é totalmente previsível. Sabe por quê? Porque você já conhece. Você está agindo de acordo com uma experiência que você já teve. Só que se você já teve essa experiência, você já sabe o resultado dessa experiência. Pensa comigo, se você já foi em um determinado restaurante, você vai nesse restaurante e você já sabe o preço que eles te cobram, você já sabe se a comida é boa, você já sabe se a comida é ruim, você já sabe onde é o banheiro, você já sabe qual é o melhor lugar para sentar, já é previsível. Você já conhece de tantas vezes que você já foi lá. Só que, se você vai sempre no mesmo restaurante, você vai sempre comer a mesma comida. Se você vai sempre no mesmo restaurante, você vai sempre sentar no mesmo lugar. Por mais que existam várias mesas, você vai sempre sentar em uma delas, porque afinal são as mesmas possibilidades. Porque você está sempre vivendo o mesmo. Isso gera na sua vida previsibilidade. E a gente gosta de previsibilidade. Eu, às vezes, faço isso. Ah, vamos lá naquele restaurante lá, porque lá a gente já sabe que a comida é boa e barata. É previsível. É totalmente previsível. E o nosso cérebro adora previsibilidade. Ele odeia coisas novas. Porque existe uma possibilidade de talvez ele não saber lidar com aquilo. Afinal, é novo, ele não sabe o que é. Só que dessa forma, o seu futuro se torna o seu passado. Você consegue perceber que se você pensa igual, você sente igual, você faz as mesmas escolhas, você tem os mesmos resultados? Se você tem sempre os mesmos resultados, você consegue prever o seu futuro. Vou colocar aqui na tela uma imagem, que é uma imagem do livro, tá? Então eu vou mostrar pra vocês aqui mais ou menos como que funciona isso. Ó, aqui você tem você, digamos que seja você. Você tem o agora, o hoje, e cada conjunto desse daqui, ó, a cada 5, né? A cada 5 conjuntos, a gente tem um programa. O que é esse programa? É a rede neurológica que está associada a uma determinada experiência, tá? Então, você tem aqui uma rede neurológica, sim, vamos supor que seja 5 neurônios aqui. Esse conjunto desses 5 neurônios é uma programação, é uma rede neurológica. Ou seja, é um programa que está associado a uma determinada coisa, um determinado sentimento, uma determinada pessoa, um determinado lugar. Cada um desses daqui é um programa, ó. Se você pegar e repetir esse mesmo programa aqui amanhã, você vai ter sempre a mesma coisa. Você vai ter sempre o mesmo resultado, portanto, o seu futuro ele vai ser idêntico ao seu passado. Suzy, eu não consigo ter um bom relacionamento. Eu só atraio homem casado. Eu escuto muito isso. Eu só atraio homem casado. Eu só atraio homem isso. Eu só atraio mulher aquilo. Porque existe um programa. Esse programa está sendo repetido constantemente na sua vida, refletindo no seu futuro. Você é literalmente arrastado para um futuro previsível. Se o seu futuro é um resultado do seu passado, a sua vida ela não está mais no seu controle. A sua vida passa a ser controlada pelos seus programas mentais. Você perde totalmente o seu livre-arbítrio para os programas que você tem na sua mente. Porque conforme você vai passando, fazendo, e essas conexões neurais vão sendo fortalecidas, você vai fazendo isso de forma mais automática, ou seja, menos esforço, menos gasto de energia, que é tudo que o seu cérebro gosta. Poupar energia, poupar esforço. Então, fica sempre mais fácil fazer sempre a mesma coisa. Por isso que, às vezes, quebrar um hábito, quebrar um programa exige tanta energia. É tão difícil. Suzy, é muito difícil. Sim, é difícil porque o seu cérebro não quer gastar energia. Ele não quer gastar energia. E ele não quer correr o risco de ser exposto a uma experiência nova e não saber lidar com isso. Então, ele tenta te proteger. Ele não é um vilão. Ele tá só tentando te proteger, só que ele não entendeu ainda como que as coisas realmente funcionam. Ele ainda tá... o nosso cérebro, uma parte do nosso cérebro ainda tá preso lá no homem das cavernas. Então, muito do que a gente vive hoje é consequência, são esses programas que foram feitos lá no passado,
que foram criados lá no passado, que ainda não foram quebrados. Aí você pensa, ai, amanhã eu tenho que trabalhar. Você já tá sentindo, você já sabe o que você vai sentir. Ai, amanhã eu tenho uma reunião com meu chefe. Você já consegue prever tudo que vai acontecer na reunião. Você já consegue prever tudo. Ou seja, você está vivendo condicionado ao seu passado. Agora, toda vez que você ativa um neurônio ali relacionado a uma rede neurológica, esse neurônio, ele recebe literalmente, um impulso elétrico. Sim, existe eletricidade dentro do nosso corpo, do nosso cérebro. Já falei aqui no canal, já tem vídeo falando sobre o coração, que ele tem um maior campo eletromagnético, porque ele tem maior carga elétrica, né? Mas o nosso cérebro também tem eletricidade. Essa carga elétrica associada ao seu sentimento, que é uma energia magnética, a gente vai criar o que a gente chama de campo eletromagnético. Porque a gente tem uma associação entre carga elétrica e carga magnética. São duas energias diferentes. Só que quando a gente tem a combinação das duas, a gente cria um campo eletromagnético. E a gente pode concluir que se a energia elétrica ela é produto da sua atividade neuronal e a carga magnética é produto, é resultado dos seus sentimentos, a gente conclui, na verdade, o doutor concluiu, que o seu campo eletromagnético ele é exatamente igual ao estado que você é agora. Você não é o que você pensa, você não é o que você sente, porque isso pode ser mudado. Mas o seu campo eletromagnético, ele é exatamente aquilo que você está sendo agora. Aquilo que você está agora, o seu estado de ser. E esse campo eletromagnético, ele contém o quê? Ondas. E ondas vibram em uma determinada frequência. Então, a sua frequência, ela é resultado daquilo que você pensa e daquilo que você sente. Então, Suzy, como que eu faço para elevar a minha frequência? Eleve o seu nível de pensamento. Eleve o seu nível de emoções. Aqui, nessa imagem, ele mostra emoções elevadas, por exemplo, né? E aqui a frequência, ó. Tá vendo que aqui, emoções de sobrevivência, luxúria, dor, vitimização, sofrimento, vergonha. Tá vendo que essas emoções aqui, que são de baixo nível vibracional, olha como é a onda dela. É uma onda que vibra muito pouco. Agora, conforme a gente vai subindo o nível de consciência, o nível emocional, percebe como ela começa a vibrar mais. Percebe como ela vai ficando mais ondulada. Essas ondulações são exatamente a vibração. É literalmente a onda vibrando. Então, quanto mais elevada a sua emoção, maior é a frequência. Ou seja, ela tá vibrando mais. Ela tá vibrando mais. Ela vibra mais dentro de um segundo. A frequência é isso, é a quantidade de vezes que a onda vibrou em um segundo. Aqui embaixo, olha só, é baixíssimo isso daqui. Isso aqui é baixíssimo, se a gente for contar quantas vezes está vibrando isso aqui, é muito pouco. Agora, isso aqui está vibrando muito. Só que isso está associado às emoções. Lembra lá da escala de Hawkins? Que ele padronizou, né? Existe um padrão. Ele padronizou o seu estado de consciência, ou seja, as suas emoções, a forma como você sente, as suas emoções, elas produzem um determinado padrão vibratório, é caracterizado por uma frequência, certo? A gente não vai se aprofundar muito nisso daqui, porque a gente vai falar disso daqui mais pra frente. Mas só pra você entender, tá? Que a forma como você pensa e você sente cria um campo eletromagnético. Nesse campo eletromagnético a gente tem ondas que estão vibrando. E eles estão vibrando de acordo com a frequência daquilo que você está sentindo. Bom, então a única forma de a gente mudar a nossa vida é mudando o nosso campo eletromagnético. A forma como ele vibra, a vibração dele. E como que a gente muda a vibração do nosso campo eletromagnético? Mudando o que a gente pensa e mudando o que a gente sente. Se eu pudesse dizer assim, ó, Suzy, qual a mensagem principal do livro? Se eu pudesse resumir o livro em uma frase, eu resumiria nessa frase que ele repete muitas vezes no livro, que é: onde você coloca a sua atenção, você coloca a sua energia. Se a sua energia, ela tá sempre focada naquilo que você já conhece, naquilo que você faz todos os dias, então você acorda, você coloca você precisa de energia para fazer qualquer coisa. Então você acorda, você vai lá, escova o seu dente, depois você vai lá, você toma o seu café, você já nem tá pensando mais, você tá só repetindo esse padrão. Você tá colocando a sua energia ali. Então se você tá direcionando a sua energia para algo que você já conhece, não te sobra energia para criar algo novo. Como é que eu vou criar uma vida nova se eu não tenho energia para isso? Porque toda a energia que eu tenho tá colocada naquilo que eu já sei, naquilo que eu já conheço, naquilo que eu já faço todos os dias.
Isso que eu faço e repito todos os dias está consumindo a minha energia, portanto, não sobra energia para criar nada novo. Não me sobra energia para acessar algo desconhecido. Eu não tenho energia, porque toda a energia que eu tenho está direcionada para aquilo que eu já sei, para aquilo que eu já conheço, que eu já faço todo santo dia. Invista energia em pensamentos novos. Como a gente já sabe a história de que sua mente não sabe o que é real, o que é mentira, começa a usar a sua imaginação para criar emoções novas. Em vez de você ficar pensando em desgraça, em vez de você ficar pensando em coisa ruim, em vez de você ficar pensando no que pode dar errado na sua vida, começa a pensar no que pode dar certo. É automático. Você tem um pensamento positivo, você tem uma emoção positiva. Isso é algo novo. Você está quebrando aquele padrão. Você está quebrando o hábito de ser você mesmo, como está no livro dele. Quebrando o hábito de ser você mesmo é exatamente isso. Você está quebrando um padrão que faz com que você seja sempre a mesma pessoa. Lá em Harvard, ele cita esse estudo no livro, tá? Eles fizeram um estudo que eles pegaram um grupo de pessoas e colocaram eles tocar piano. Então, eles ficaram tocando piano durante 2 horas por 5 dias. Observação, tá? Eles nunca tinham tocado piano na vida. Um grupo ficou tocando piano, literalmente, todos os dias, e o outro grupo, ele ficou apenas sentado na frente do piano, imaginando que ele estava tocando, só que ele não estava tocando, ele estava parado, só que na mente dele, ele estava olhando o piano e se imaginando todos os movimentos que ele faria se ele estivesse realmente tocando aquele piano. No final das contas, eles analisaram, concluíram que todos os 2 grupos criaram uma rede neurológica associada a tocar piano. Mesmo aquele grupo que não tocou, ele nem encostou no piano. Mas a rede neurológica que é associada ao ato de tocar piano foi criada da mesma forma. Porque a sua mente não diferencia se é real ou se não é. Se você tem um diálogo mental, saiba, na sua mente aquilo está acontecendo de verdade. Você está criando. Sabe por que às vezes você fica pensando em alguma coisa e você começa a se sentir mal? Porque a sua mente não sabe. Então, para ela tá acontecendo de verdade. Então, ela pega uma rede neurológica que, no final das contas, gera uma emoção. Eles fizeram um outro experimento bem parecido com um grupo onde eles colocaram fazer flexão de bíceps. Então, teve um grupo que fez a flexão e teve um outro grupo que só imaginou que estava fazendo. Claro, é uma imaginação mais real possível. Só que, no final das contas, eles perceberam que o grupo que não realizou a flexão de verdade, só fez na mente, teve um aumento de 13,5% na sua força. Ou seja, a pessoa ficou mais forte, mesmo fazendo aquilo só na mente dela. Então, se você treinar a sua mente para algo, isso fica mais fácil de você realizar isso na sua vida do mundo tridimensional, aqui, na matéria. É muito mais fácil você reproduzir aquilo que está na sua mente e na matéria. Na verdade, a gente literalmente faz isso o tempo todo. Só que para isso você precisa programar sua mente. Como que você faz isso? Repetição. Não é um pensamento só. Ah, tive um pensamento positivo hoje, pronto. Não é assim. Pensa que é um padrão, uma rede neurológica que está ali sendo fortalecida durante anos. Anos. Então agora, você não é com um pensamentozinho positivo assim que você vai quebrar isso. Mas se você ficar repetindo sempre a mesma coisa, você vai repetindo sempre o mesmo pensamento, você cria uma rede neurológica associada àquele pensamento. Quanto mais você pensa aquilo, mais essa rede neurológica se fortalece, ou seja, mais fácil com o tempo vai ficar você pensar de forma positiva. E assim você vai criando, se tornando uma pessoa nova. Aí ele vai falar da questão dos genes. Quando você nasce com um padrão genético, vamos pensar em gêmeos. Os gêmeos, eles têm exatamente o mesmo código genético, o mesmo. A Suzy mais tem gêmeos, eu tô falando daqueles gêmeos que são univitelinos, tá? Que nascem da mesma placenta. Essas pessoas têm o mesmo código genético. A Suzy, mas às vezes ele é um pouquinho diferente do outro. Às vezes eles têm alguma característicazinha que é diferente do outro, por mais que eles sejam muito parecidos. Sim, porque o nosso código genético, ele carrega inúmeras informações. Só que nem todas essas informações são expressas. Você tem um monte de gene que você não expressa ele. Por exemplo, eu tenho gene de cabelo liso. Eu sei que eu tenho gene de cabelo liso porque meu pai tem cabelo liso. Mas eu tô expressando cabelo liso? Não, tô expressando cabelo cacheado. Então não é porque você não tem uma característica que você não tem um gene relacionado a ela. Você pode ter genes de doenças que você não necessariamente tem a doença. Isso acontece porque vai depender do ambiente.
Só que existe um ambiente externo e existe um ambiente interno. Só que, na verdade, se a gente parar pra pensar, não existe ambiente externo, só existe dentro. A gente sempre costuma olhar pra fora, procurar respostas do lado de fora, quando, na verdade, a gente tem que olhar pra dentro. Porque você pode viver uma situação estressante do seu lado de fora, mas se você tem a sua mente treinada, você escolhe a forma como você reage àquela situação. Você escolhe, você determina, porque você treinou o suficiente. E aí, dentro do seu corpo, a gente tem inúmeras células sinalizando coisas o tempo todo, inúmeras substâncias reagindo o tempo todo, e de acordo com a sua reação, essas substâncias podem ativar ou não esses genes, determinados genes, certo? Então, depende do ambiente interno. Você pode expressar ou não determinados genes. E a forma como você se sente, as suas emoções, como elas são substâncias químicas, elas influenciam. Por exemplo, aquelas substâncias que são resultantes do estresse, elas vão diminuir a atividade do seu sistema imunológico, elas vão causar inflamação. Com a inflamação, a gente tem um monte de doenças. A maioria das doenças são causadas por processos inflamatórios. Você começa a ter problema no processo de divisão celular. Então, as suas células, na hora de se multiplicarem, elas começam a ter algumas falhas. Isso gera uma célula que ela sofreu uma mutação genética. E aí, se o seu sistema imunológico está comprometido, porque você está constantemente vivendo sobre o estresse, seu sistema imunológico não elimina aquela célula da forma que deveria, essa célula começa a se multiplicar, pode virar um tumor, pode virar um câncer. Percebe o quanto suas emoções influenciam na sua vida, no seu corpo, na sua saúde, em absolutamente tudo. Você tem um padrão mental, você sempre vai agir de acordo com esse padrão mental. Então não importa o lugar que você tá. Se você pode estar no melhor lugar do mundo, no melhor... Suzy, o problema é o meu emprego. O problema não é o seu emprego, o problema é você. Porque você pode mudar de emprego, você sempre vai encontrar alguma coisa pra reclamar, você sempre vai encontrar alguma coisa que você não gosta, que você acha ruim, e se você focar nisso, você vai continuar tendo os mesmos padrões de pensamento, os mesmos sentimentos, e você vai continuar sinalizando os mesmos genes. Então, o problema nunca é o externo, é sempre interno. Por isso que eu digo, a gente nunca olha pra fora, a gente tem que olhar pra dentro. Se eu realmente quero reprogramar minha mente, você tem que começar pelo seu pensamento. Esse pensamento vai gerar uma emoção. Só que até essa rede neurológica se fortalecer o suficiente, você precisa repetir o mesmo pensamento, até ele ficar forte o suficiente para influenciar todo o restante. Quando você está vivendo sobre os sintomas do estresse, sempre reagindo de forma estressada, isso significa que você está sempre focado no externo. Porque lembra que o estresse, ele é ativado quando o seu cérebro, de alguma forma, ele entende que existe algum perigo. Então, ele ativa o sistema nervoso autônomo, lá, o sistema nervoso simpático. Ele vai ativar o sistema nervoso simpático para te preparar para lutar ou para fugir. Ou seja, toda a sua atenção está no externo. O sistema nervoso simpático, ele é ativado quando a sua atenção está no externo. Porque o perigo de você morrer, o perigo de aparecer um tigre, o perigo de aparecer um leão, sei lá qual for, que é dessa forma mais ou menos que o nosso cérebro percebe as coisas, nosso cérebro reptiliano mais antigo. Você concorda comigo que são coisas que você foca no externo? Isso é ser uma pessoa materialista. Você está focado no material. Você começa a ter emoções de frustração, de raiva, de ódio, de rancor, de vítima, disso, daquilo, outro. Isso são emoções que vibram lá, que tem uma frequência baixíssima. Só que como o seu cérebro ele fica viciado nessas substâncias químicas, a gente já conversou sobre isso lá no primeiro capítulo, isso se torna um estado crônico, ou seja, você sempre fica na mesma, você tá sempre estressado, você tá sempre agitado. O seu sistema nervoso autônomo tá sempre assim, ó, tá sempre a milhão, você tá sempre ansioso. Isso faz com que você libere mais cortisol, mais noradrenalina e com o tempo, isso gera um padrão incoerente. O seu cérebro, ele fica tão bugado porque ele não é acostumado com tanta excitação assim. Esse processo de luta ou fuga, ele é natural, só que ele é normal ser ativado por um tempo. Depois o seu corpo, depois que ele percebe que o perigo acabou, ele retorna ao estado original dele e segue o fluxo. Só que se isso se torna um estado crônico, você tá sempre desse jeito, chega uma hora que o seu cérebro ele buga. A pessoa tem um burnout, porque o cérebro ele começa a agir de forma incoerente. É tanta coisa acontecendo, é tanto estímulo, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. É como uma banda, cada um tá tocando numa música diferente e as coisas não se encaixam.
O seu cérebro fica desincronizado. Você começa a ter um cérebro incoerente. E se o seu cérebro está incoerente, toda a sua vida fica incoerente. E aí você começa a ter muitas emoções misturadas. As suas emoções também, elas começam a se misturar, porque os seus pensamentos ficam misturados, desordenados, incoerentes. Então a sua emoção também fica incoerente. Começa a virar tudo uma bagunça, você não sabe mais quem você é, você não sabe mais o que você sente. Uma hora você tá feliz, outra hora você não tá. Uma hora você tá bem, daqui a pouco você já não tá de novo, porque é tudo uma bagunça. Não tem organização. É tudo incoerente. E aí você vai ficando viciado nisso, e você começa a ficar viciado em pessoas, em situações, em lugares que te causam isso. Pô, você tá num relacionamento tóxico, mas você não consegue romper. Você não consegue criar a coragem de pegar e sair desse relacionamento tóxico, porque a verdade é que você está viciado. Você está tão viciado nesse estado crônico de estresse que você não consegue romper com aquilo que te causa isso. Você não consegue ter coragem, criar coragem para sair do seu emprego. Você não consegue criar coragem para romper esse padrão que está te deixando desse jeito, porque você está viciado. O seu cérebro está viciado em estímulos que simplesmente é aquela história, né? Seu cérebro está viciado em criar a vida que você odeia. Olha só o que ele vai mostrar nessa imagem aqui, ó. Tá vendo que tem dois átomos aqui? E esses átomos, eles têm o seu, cada um tem o seu campo eletromagnético, só que eles estão aqui, ó, compartilhando um determinado nível de energia, um determinado nível de informação. Isso daqui tem muita energia aqui, ó. E para você romper isso daqui, exige muita energia. Exige muita energia para você romper alguma coisa, para você quebrar alguma coisa. Porque, como isso aqui é energia, você vai precisar de mais energia para separar isso daqui. Por isso que às vezes é tão difícil a gente quebrar os nossos padrões, né? É a mesma coisa pessoas, ó. Você tem um nível de compartilhamento aqui, de energia. Só que para quebrar isso aqui, você precisa de mais energia ainda. Então, a gente precisa de energia para criar algo novo. Como que a gente faz isso? Aqui ele vai explicar sobre as ondas do cérebro, né? Então, por exemplo, a gente tem as ondas betas. As ondas beta é quando a gente está acordado, quando a gente está consciente do que a gente está fazendo. A gente tem a beta alta, média e baixa, mas isso a gente não vai se aprofundar por agora, tá? A gente tem a onda beta, que é quando a gente está acordado, consciente, a gente está estudando, a gente está produzindo, a gente está aqui, ó, 100% focado, isso é onda beta. A onda alfa é quando a gente está relaxado, mas a gente ainda está consciente. Você está relaxado, você está calmo, você está tranquilo, mas você não está dormindo. Você ainda está consciente de tudo que está acontecendo. Você ainda está acordado. Aí a gente tem a onda teta, que é quando a gente está quase dormindo. A gente não está dormindo, mas a gente está quase ali. A gente está entre dormindo e entre acordado. Depois a gente tem a onda delta, que é quando a gente está dormindo, mas a gente não está sonhando. Então aqui quem está acordado é só o subconsciente, só o sistema nervoso autônomo. Nossa consciência está dormindo. Você está dormindo, você não está sonhando nada, você só está dormindo. E depois a gente tem o gama. O gama é quando você está dormindo, mas ao mesmo tempo você está super consciente. Você já teve sonho lúcido? O sonho lúcido, eu vou botar aqui, sonho lúcido é exatamente isso daqui. É aqui que acontece experiências místicas, é aqui que acontece experiências transcendentais, ou seja, você tá dormindo, o seu corpo tá dormindo, mas a sua mente tá desperta, você tá super consciente, como se você estivesse acordado, só que o seu corpo tá dormindo. Basicamente, o nosso cérebro funciona de acordo com isso daqui. Por que isso é importante? Porque quando a gente entra num estado meditativo, e aqui ele já tá preparando a gente para nossa próxima meditação, porque depois a gente vai fazer meditação, aqui ele já está preparando a gente para isso, para a gente entender que a gente precisa sair do estado de beta. A gente tem que sair do estado de beta para o alfa e assim vai. Isso é importante porque ele vai ensinar a gente a ir além do nosso corpo, ir além do que é físico, ir além do que a gente já conhece. Para quê? Para que a gente retorne a nossa energia de volta, para que a gente consiga criar algo novo. Quando a gente vai além do nosso corpo, além do que a gente conhece, a gente está fazendo isso aqui, ó. A gente está enfraquecendo esse elo energético aqui, ó. Lembra lá da rede neuronal, que quando você fica um tempo sem dirigir, esses neurônios eles vão se enfraquecendo, porque eles vão ficando em desuso? É exatamente isso. Quando a gente tira o nosso foco do externo, daquilo que está acontecendo, das suas contas, dos seus problemas, das suas dívidas, do seu filho, da escola, do lanche, do almoço amanhã que você tem que fazer,
você está enfraquecendo esses elos energéticos. Você está deixando isso mais fraco. Isso vai ficando mais fácil de você quebrar, conforme você vai enfraquecendo esse elo. Você começa a romper esse elo com o passado, ou seja, com aquilo que você já conhece. Automaticamente, você também rompe o elo com o futuro. Por quê? Porque se o seu passado repetido cria o seu futuro e você está rompendo os laços com o seu passado, você também está rompendo com o futuro, aquele futuro previsível. E aí, toda essa energia que está distribuída no seu passado, que está associada a essas emoções, memórias e tal, ela retorna para você. E assim você consegue criar algo novo. É isso que a gente faz durante as meditações que ele propõe no livro. E conforme você vai recebendo essa energia de volta, você tira essa energia que está presa lá naquela memória, naquela experiência, porque você enfraquece esse elo. Então, a partir do momento que você rompe esse elo, essa energia que está presa lá, ela fica disponível. Você traz ela de volta para você, essa energia vai para o seu campo eletromagnético, esse campo eletromagnético, ele aumenta. Então, agora você tem energia disponível. E da mesma forma que você perde o seu livre-arbítrio para um programa, quando você está preso num programa, quando você rompe o programa, agora você é o seu programa. Você agora é o seu maior programa, porque agora é você que manda. Você agora tem energia, você faz o que você quer. Agora você pega essa energia e você direciona para onde você quer. Você consegue perceber que a mesma energia que te prende no passado é a mesma energia que vai criar um futuro novo? É a mesma energia, só que você está tirando de um lugar e você está trazendo de volta para você. Você está rompendo um elo energético com o passado e essa energia está ficando disponível agora. Então, essa energia ela retoma para você. E agora você consegue criar algo diferente. Ou seja, o seu futuro ele perde aquela previsibilidade, porque agora ele não está mais associado ao passado. Isso é fácil de fazer? Não, no começo não. Porque a gente ainda está meio vinculado, né, aos programas passados. Mas durante a meditação é exatamente isso que a gente vai aprender a fazer, tá? Então fiquem tranquilos, a partir do próximo capítulo, a partir do próximo episódio, a gente já vai ter a nossa primeira meditação. E quando a gente vai meditar, aí você diz, Suzy, eu não consigo meditar, porque eu vou meditar e eu começo a pensar no que eu tenho que comer, não sei o que, ou seja, você volta para o conhecido, você volta para aquilo que você já conhece, só que você vai insistir, perceber que me distrair, pô, retoma, cara, retorna, me distrair de novo, retorna, me distrair de novo, toda vez que você se distrai para a conta que você tem que pagar, você está direcionando sua energia para a conta que você tem que pagar, pô, me toquei de que eu tô me distraindo. Traz de volta. Traz essa energia de volta. Conforme, quanto mais você vai trazendo, você vai insistindo em trazer, esse elo com o seu passado vai se rompendo, você vai enfraquecendo esse elo. É como se você estivesse parando de dirigir. Como se você estivesse deixando de dirigir. Esse elo vai ficando mais fraco cada vez mais, até o ponto que você senta para meditar e medita tranquilamente, tá? Mas não se preocupe se você não conseguir fazer isso de primeira, isso é totalmente normal e totalmente esperado de você. O que você precisa? Repetição. Quanto mais você repete, mais você enfraquece esse elo energético. Com o tempo, você vai quebrando o hábito de ser você mesmo. Você vai se tornando uma pessoa totalmente diferente. Se você é uma pessoa diferente que pensa e sente diferente, ou seja, você criou um novo estado de ser, você também tem diferentes resultados. Então, esse foi o episódio de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado, que você tenha compreendido. Se você gostou, deixa muito like nesse vídeo e comenta aqui embaixo, tá? Continuem comentando, porque eu vejo todos os comentários de vocês, tá bom? Um super beijo, até o próximo episódio. E ó, não se esquece, no próximo episódio a gente já vai ter a nossa primeira meditação, tá? Então não esquece de ativar as notificações para você não perder, tá bom? Um super beijo, gente! Até o próximo episódio e tchau!